E hoje a responsabilidade de trazer respostas para os nossos telespectadores é de Thelma Tomás. Bem-vinda, Thelma. Boa segunda-feira. Boa segunda para nós, boa tarde para ti, Nunes, para quem nos acompanha em casa. Hoje as respostas ficam por minha conta. Isso aí. E olha, quero aproveitar para destacar para você que ligou a sua TV, está chegando em casa agora para almoçar. Às vezes a gente está no dia a dia, né, Thelma, e aí surgem aquelas dúvidas. Poxa, por que não resolvem tal situação na rua? Mas por que isso não é diferente? E às vezes a gente guarda isso só para a gente. E esses assuntos podem ser, quem sabe, uma boa sugestão para a gente ter uma sociedade melhor. Então, toda segunda-feira, um repórter, uma repórter por aqui para trazer respostas para a nossa audiência. Você participa pelo nosso WhatsApp 51997697129. Vamos para a tela responder perguntas então, Thelma? Vamos lá. Quem começa aí nos trazendo um questionamento? Vamos lá. A primeira pergunta é da Adriana Carvalho dos Santos. Minha casa fica abaixo do nível da rua e cada vez que chove, a enxurrada invade o pátio, causando transtorno. Falta canalização para que a água não entre para o pátio e até invada as casas em dia de maior volume de chuva. Já buscamos ajuda na prefeitura, mas nenhum retorno. E aí, o que podemos dizer para a Adriana? Pois é, Nunes, como tu disseste, isso às vezes são questões que acontecem na minha casa, mas também acontecem na casa dos vizinhos, acontecem na casa de outras pessoas da cidade. E esse é um caso típico. Tem muitas casas que foram construídas abaixo do nível da rua. Então, quando vem esse período de chuva, as enxurradas trazem esse transtorno todo, alagando o pátio, invadindo as residências, às vezes até inviabilizando a manutenção dos móveis. As pessoas acabam perdendo aquilo que conquistaram com o suor do trabalho, né? Então, a gente foi buscar respostas para isso com a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul. A primeira informação que a gente tem é sempre aquela de que se orienta na construção das casas que seja feito, então, o aterramento do terreno para evitar esse tipo de situação. Isso é uma norma técnica que normalmente deve ser obedecida. Mas nem todo mundo tem condições, inclusive financeiras, de aterrar às vezes os terrenos, e aí acontece essa situação, como foi relatada pela nossa telespectadora. A Secretaria de Obras se manifesta no seguinte sentido: aquelas casas que ainda não foram construídas, que seja observada essa orientação técnica de aterramento dos terrenos. Para aquelas que a construção já é antiga, como é o caso da Adriana, que inclusive a gente tem uma imagem aí, eles fizeram uma pontezinha improvisada, sempre tem que estar abrindo um buraco ali para tentar fazer o escoamento da água e impedir que invada lá a casa dela. Essas pessoas devem procurar a Secretaria de Obras ou o Protocolo Geral da Prefeitura, registrar um pedido detalhando qual é a situação, o local, o endereço direitinho, explicando que existe essa situação de inundação por conta da falta de nível do terreno da casa e o nível da rua, que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, me informou o secretário Ronaldo Trojan, vai avaliar caso a caso e vai tentar solucionar dentro daquilo que for possível, Daniel. Muito bom, aí está então a resposta para a nossa telespectadora. Vamos aqui para a próxima questão, para a próxima pergunta da nossa audiência. Reitero, viu, para você que está em casa, tem uma dúvida? Manda para a gente, está na tela aí o número do WhatsApp para você também fazer o seu questionamento. Luiz Fernando, o problema da Martinho Lutero está voltando. A prefeitura pintou as faixas de amarelo, proibindo o estacionamento de ambos os lados da via, no horário das 13h30 às 19h, aos sábados, domingos e feriados. Mas não é isso que tem acontecido. Está faltando fiscalização. E a gente tem vídeo aqui, né, Tem um vídeo que o Luiz Fernando encaminhou para a nossa produção. Olha aí, ó. Está sinalizado, como pode ver na lateral ali, de amarelo, que não pode estacionar, mas o pessoal aproveitando o sol, que pode aproveitar o sol numa boa, né, Nunes? Só não pode estacionar o carro onde está determinado que não pode, né, que é local proibido. Inclusive, a reclamação, até para a gente contextualizar aqui para a nossa audiência, né, Thelma, uma reclamação anterior sobre o assunto que nós fizemos reportagem aqui, era aquela junção de muita gente, moto empinando, né? E aí os moradores em pleno sábado, em pleno domingo, querendo descansar, não conseguiam fazer isso. Então teve ali algumas medidas justamente para conter isso. Para aliviar um pouco a cabeça de quem está querendo descansar em casa, assistir um programa, ouvir a sua música, conversar com a família, com a barulheira, fica quase inviável, né? Porque a gente sabe que tem som alto, tem barulho de moto, como o Nunes agora falou, e às vezes isso passa do limite. Então era uma forma de controlar um pouco essa movimentação. O pessoal podia deixar o carro estacionado em outro local, que não fosse ali, para evitar essa aglomeração.
senta ali para tomar o seu sol, conversar, levar a família para tomar um ar. A gente que está sofrendo aí com o inverno, quando vem o solzinho, é a melhor coisa que tem, mas não pode infringir normas de trânsito, né? O coordenador de trânsito encaminhou para nós uma resposta, o coordenador aqui de Cachoeira do Sul, o André, diz que permanentemente o setor de trânsito tem realizado blitz, tem feito vistorias e, à medida do possível, né, contido esse tipo de situações. Mas o que acontece? Não há equipe, não há condições de permanecer fiscalizando todos os dias, 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. A gente sabe que existe aí uma restrição no pagamento de horas extras, né, Daniel? Então essas equipes de trânsito ficam reduzidas nesse período também, nos finais de semana, por conta dos cofres da prefeitura que estão passando por dificuldades. Sempre que possível, a fiscalização está atuando, segundo o coordenador de trânsito, mas existe essa permissibilidade, dos motoristas, porque eles sabem que a fiscalização não vai estar permanentemente lá. Então, acontece isso que está aí mostrado no vídeo. Inclusive, o Luiz Fernando hoje de manhã foi lá, para nosso repórter aí, foi lá e fez uma foto mostrando que tem inclusive a placa lá determinando, está aqui, ó, sábado, domingo, feriado, da 1 até as 19 horas, proibido estacionar. O pessoal não está respeitando, né? Então, frente a essa mobilização, e inclusive a gente falando aqui, normalmente a gente vê algumas movimentações acontecendo, né, Daniel? É possível que no próximo final de semana a fiscalização de trânsito esteja atuando de maneira mais incisiva lá por aqueles lados. E como diz o ditado popular, né? Se tem placa, tem história. É, e tem. Verdade. Então, gente, está aqui a placa, né, destacando que é proibido estacionar. Se é proibido, é proibido. A gente precisa respeitar, né? E isso é mais do que uma questão de respeito com os moradores, né? Tem uma legislação que implica e que a gente sabe que pode trazer, inclusive, alguns efeitos aí para os motoristas que não respeitarem. É isso aí. Vamos adiante aqui, tem mais gente participando com a gente, tem mais questionamentos e a gente traz resposta por aqui. É a Nath Talovitz, um assunto bem importante aqui. Tem a ver com segurança, serviços que têm que ser prestados, né? Isso mas aí. Segurança em primeiro lugar. Hoje um funcionário da Corsã veio até minha casa para fazer a troca do hidrômetro, sem qualquer aviso prévio. Até aí tudo bem. O que me chocou foi quando eu olhei as câmeras de segurança e vi que ele tinha uma chave mestra e tentou abrir o cadeado do meu portão, mesmo com o cachorro solto no pátio. Sei que no contrato consta o direito de acesso ao hidrômetro, mas quando os moradores estão trabalhando, é correto invadir a casa? Pergunta aqui a Nath. Pois é, essa resposta é uma resposta complexa. Na verdade, assim, ó, existe mesmo essa liberação da Corsã entrar no portão da tua casa e acessar essa área externa para ter acesso ao hidrômetro. Isso está previsto no contrato. Todos nós, quando assinamos o contrato, liberamos o acesso do funcionário da Corsã 24 horas por dia, 7 dias durante todo o ano, para ter acesso ao hidrômetro, seja para medição, seja para conserto, seja para substituição. Esses avisos prévios não existem, não são previstos de forma contratual. Então, como tu assina o contrato liberando o acesso, a princípio, independentemente do dia, o funcionário está autorizado a ingressar nesse espaço para prestar o serviço. O gestor da Corsã em Cachoeira do Sul, Neurildo Dassi, me explicou hoje pela manhã que cumpre essas normas contratuais que todos nós assinamos quando fazemos essa ligação de água em casa. O que aconteceu nesse caso específico e acontece com outras pessoas também com relação ao uso da chave no portão? Ele disse que de forma contratual entre a Corsã e o usuário, muitas vezes é feita a substituição do miolo desses cadeados e desses acessos por uma chave que é de acesso universal. Então, é combinado entre o usuário e a Corsã, que sabe que realmente aquele lugar é um acesso dificultoso, o horário de serviço da pessoa é o mesmo de funcionamento da companhia, então é preciso ter acesso ali para fazer a medição. Em comum acordo, eles têm essa chave que abre todos os portões que tem esse miolo que é considerado padrão. Então, no caso dela, da Nath, no caso, ela não tem esse acordo com a Corsã e por isso o funcionário fez a tentativa, porque ele não tem como saber quais são as casas que têm esse acordo, quais não são. Tanto que ele não conseguiu ingressar. A questão dela, inclusive, ela fala, a gente não colocou todo o relato, ela fala que o cachorro poderia ter saído e o funcionário não ia colocar o cachorro de volta, que tem uma série de questões aí. Talvez por isso, inclusive, ela não tenha feito esse acordo de acesso ao pátio dela. Mas isso tudo é previsto em contrato e funciona para mim, para ti, para todo mundo.
o funcionário tem que ter esse acesso livre até o hidrômetro, porque ele é de responsabilidade, de propriedade da Corsan, porque a gente só contrata o serviço, mas inclusive o hidrômetro é da companhia, né? Outra coisa que ele deixou claro, todos os contratos novos, inclusive, agora têm sido feitos no sentido de que o hidrômetro fica instalado na testada do muro, que é no acesso ali no limite entre a tua casa e o passeio público, né, e a calçada, justamente para evitar esse tipo de situação. Quando acontece, como no caso da Nath, que o servidor não conseguiu acessar, não conseguiu fazer troca de hidrômetro, não conseguiu fazer a leitura, o proprietário da casa é notificado pela Corsan com um prazo para fazer esse ajuste, que daí ao invés do funcionário chegar para fazer a troca ou até fazer a leitura dentro daquele período, se ele não consegue, a pessoa é notificada para fazer a troca do hidrômetro para a testada do muro para evitar situações como essa. Então, já tem uma legislação clara e prevista dentro do contrato. Infelizmente, tem esse contraponto aí, né, de eventualmente eu estou trabalhando, o funcionário vai chegar e esses horários de funcionamento da Corsan coincidem com o horário de funcionamento do comércio, de boa parte dos serviços, que é quando a gente está trabalhando. Então, vai acontecer com outras pessoas, é preciso ficar atento aí e tentar, de repente, fazer esse manejo sobre um acesso que fique mais fácil ou da chave universal mesmo, para evitar esse transtorno todo aí. E termina sendo um constrangimento para os dois lados aqui, né, Thelma? Com certeza. Para o proprietário que tem o hidrômetro numa característica como essa citada aqui pela Nath, e eu imagino que para o funcionário da Corsan também, né? Com Você imagina, certeza. não tem um morador em casa, de repente tem um vizinho ali, estão entrando no teu pátio. Sim, né? E a gente sabe que tem muitos casos aí, né, Nunes, de fraude, pessoas que se uniformizam, dizendo que são de determinada companhia, não sei o quê. É de se considerar os dois lados, né? É uma situação bastante delicada. Mas, nesse caso em específico, a gente precisa ficar atento ao que assina, né? Quando a gente assina o contrato, tem várias letrinhas ali que a gente precisa estar atento. Tá certo. Espero que a gente tenha respondido aqui a situação da Nath. Agradecemos, inclusive, pela pergunta, que eu tenho certeza que é de interesse também de muitos outros moradores de Cachoeira do Sul, daqueles que estão aí, né, recebendo o serviço da Corsan aqui no Rio Grande do Sul. É isso aí. Thelma, obrigado pelas informações. Olha aqui, ó, destaque para você que está em casa mais uma vez. Tem uma dúvida? Tem uma pergunta? Tem uma situação que acontece onde você está e você, quem sabe, até já fez contato com o poder público, não conseguiu obter uma resposta satisfatória? Manda mensagem pra gente. Toda segunda-feira um repórter dá uma passadinha aqui no telejornal, no quadro Responde Aí. Então tá na tela o número do WhatsApp, 51997697129. Você pode enviar aí um vídeo, pode mandar uma foto ou um áudio até detalhando aquilo que você está tentando questionar e a gente traz aqui para a telinha. Hoje foi a vez da Thelma. Hoje Thelma, ficou comigo. muito obrigado pela participação. Uma ótima semana para todos nós. Boa semana para ti, para quem está em casa, que a gente tenha uma semana com um pouquinho mais de sol e menos frio, né, que tá danado. Assim esperamos. Obrigado, Thelma. Obrigada.